Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, antes de iniciarmos o vídeo de hoje, permitam-me falar sobre o sponsor deste vídeo, a épica, a incrível, a fantástica Instant Gaming. Portanto, na Instant Gaming vocês têm acesso a uma data de jogos para PC, PlayStation, Xbox e Nintendo. Tem aqui The Sims 4 Enchanted by Nature, ok? Que é a grande expansão do Sims que saiu agora há pouco tempo. Tem ainda também GTA V Enhanced, Pro Cycling Manager. Pá, uma data de outros jogos que estão aqui em grande destaque. E ainda pre-orders como o Shang Fallen Feathers, Borderlands 4, Mafia e entre outros, ok? Que estão para sair. Portanto, tem ainda outros jogos que a Instant recomenda a preços mesmo muito bons. Portanto, se quiserem aqui algum joguinho, se tiverem a pensar em comprar alguma coisa, podem sempre visitar a Instant, tem jogos incríveis e, obviamente, um apoio ao cliente fantástico. As chaves são completamente fidedignas, são eles que vendem as suas próprias chaves, portanto, não tem que estar a lidar com resellers e com coisas desse género. Portanto, aqui é 100% seguro, ok? E oficial. Portanto, podem comprar na Instant à vontade. Além disso, tem o giveaway que eu faço mensalmente, onde podem participar e ganhar um jogo qualquer ao final do mês. Portanto, força nisso, divirtam-se. Hoje vamos estar a falar de quê, meus amigos? Vamos estar a continuar aquilo que fizemos a semana passada. Portanto, isto é a parte 2 do vídeo de sexta-feira, que é, obviamente, a segunda parte do dia 4 do julgamento entre Joana Marques e Anjos, ok? Portanto, aqui temos a continuação. Portanto, nós ficámos na hora de almoço, portanto, foi exatamente na altura em que eu gravei o vídeo. Neste momento, retomamos então a segunda sessão. Portanto, aqui diz: Joana Marques termina o depoimento, o julgamento recomeça às 14 para as alegações finais. Foi aqui que nós ficámos, portanto, vamos continuar a partir daqui. Miguel Pinheiro Correia assume o comando, ok, desta operação de relatar tudo aquilo que se passa neste dia 4 do tribunal. Dezenas de pessoas assistiram a julgamento de pé. Com o fim dos trabalhos na parte da manhã, a sala ficou vazia pela primeira vez desde que arrancou a sessão. Apesar dos avisos reiterados dos funcionários judiciais, não foi possível impedir que dezenas de pessoas assistissem de pé ao julgamento. Meu Deus, o caos. Sala volta a encher para a parte da tarde da sessão, com humoristas presentes, ainda pior. A sala de audiências voltou a encher para a parte da tarde, para a quarta sessão do julgamento que opõe Joana Marques aos Anjos, com ambas as partes já presentes. Depois de vários humoristas terem assistido ao julgamento durante a manhã, nomeadamente Mariana Cabral, a bombana fofinha, e Cláudio Almeida, pelo menos dois permanecem para a parte da tarde: Cátia Domingos e Daniel Leitão, marido da Ré, neste caso marido da Joana Marques. Sessão recomeça. A juíza já regressou à sala, estando reunidas as condições para o recomeço do julgamento. A sala com a tapeçaria, cá está, as tapeçarias voltaram, meus amigos, com a tapeçaria João das regras e a revivescência do direito, da Mandio Silva ao fundo, é palco repetido da nova sessão do julgamento, como aconteceu na primeira e na terceira sessão. Cá está, rigíssimos, aqui estes relatos que parecem basicamente saídos de um livro de Essa de Queiroz. Portanto, a ilustração de Tatanka no tribunal, eles muito gostam do observador aqui das ilustrações. Foi Teresa Dias Costa que a publicou e acho que é a Teresa Dias Costa que a fez. Muito giro. A música, compositora e produtora esteve em tribunal de manhã como testemunha. Gosto bastante da ilustração estar a preto e branco e o Tatanka a cores, que eu acho que dá aqui uma vida ao Tatanka. Portanto, avancemos para a última página. Deixem aqui passar para baixo. E voltemos a ter aqui Miguel Pinheiro Correia. Advogada dos Anjos: não podemos acalentar que nos venham dizer para que certas pessoas vale tudo. Uma das advogadas dos Anjos começa as alegações finais a elogiar a condução nobre que a juíza fez dos trabalhos, parabenizando ainda Sérgio e Nelson pelas pessoas que são. Claro que a advogada parabeniza o Sérgio Nelson. No discurso inicial, a advogada cumprimenta a ré e reitera a posição de Joana Marques no julgamento, recebendo um largo sorriso da humorista. Entende que os queixosos sofreram danos sérios e graves, ao passo que a ré, humorista radiologista, a definição que provoca risos da plateia, pois radiologista não existe, é radialista. A influencer tentou colar a queixa a um condicionamento da liberdade de expressão. E é, de facto. Ainda hoje ouvimos aqui da ré que o vídeo tinha mais visualizações hoje do que tinha na altura. Isto é um argumento que não posso aceitar. Não posso deixar de reclamar direitos legítimos para que mais pessoas não saibam do vídeo. Claro, o vídeo não pode circular. Somos todos pró-humor. Não podemos acalentar que nos venham dizer que para certas pessoas vale tudo. Se eu tenho liberdade de expressão, se eu tenho uma liberdade sem consequências, a pessoa torna-se um autoritário, um poderoso que tudo pode. É pá, por amor de Deus. Advogado dos Anjos diz que o humor feito sem intenção de magoar esbarra nos comentários de ódio. Um dos princípios básicos é o acesso ao tribunal, a reivindicação legítima dos direitos. Como posso aceitar que alguém que defenda a liberdade de direito venha a atentar contra quem legitimamente reclama a proteção dos seus direitos? Epá, Joana Marques vai falando com a sua defesa enquanto ouve as alegações.
Ouvimos a Ré dizer que não há humor sem ofender, posição da qual a advogada discorda, mas diz ser condizente com o humor de Joana Marques. A advogada diz que mesmo que coloque os óculos cor-de-rosa, não consegue ver que no humor fazem tudo sem intenção. O que choca com os comentários de ódio e de difamação que lê nas publicações. Sim, mas qual é a culpa que a Joana tem das pessoas irem ser parvas na internet e escrever comentários difamatórios? Isso genuinamente é culpa das pessoas. E aí dou toda a razão aos anjos para processar a malta que vai para lá fazer comentários completamente ridículos, porque eu acho que é isso que falta, honestamente, que é as pessoas online sentirem que não podem dizer tudo e mais alguma coisa. Agora, isso não é da responsabilidade da Joana, da mesma forma não é da responsabilidade dos primos ou de qualquer pessoa que faça este tipo de humor online, ok? Isso é responsabilidade das pessoas e infelizmente as pessoas não gostam de ouvir que têm responsabilidades na internet, que existem consequências para aquelas merdas que escrevem. Portanto, esse é o problema geral. A advogada apelida rap de farol iluminado e afirma que dizer que não se tem percepção dos efeitos do vídeo é hipócrita. A advogada volta a mencionar Ricardo Araújo Pereira. Eles ficaram mesmo lixados com o Ricardo Araújo Pereira. E critica novamente o humorista. O senhor rap, qual farol iluminado que entrou por aqui com a sua opinião. Mas felizmente ele não é a luz e não estamos na escuridão. Que é isto, man? Diz condenando a presunção dos comediantes de que o humor não tem limites. Nesse sentido, lembrou a justificação que Mário Machado deu para os comentários. Epá, eu não acredito que ela foi fazer isto. Comentários que mereceram condenação no tribunal que o neonazi fez nas redes sociais. Mas estamos a comparar os comentários do neonazi com os comentários da Joana Marques, é isso que está a passar. Um dos argumentos do Mário Machado foi que era uma graça. A Ré tem plena noção, é que essa graçola viola a lei, a da Joana não. A Ré tem plena noção que quando publicou o vídeo não tem risos a seguir. Alega dizendo que a publicação não cumpriu o objetivo de fazer rir. Bom, de certeza que cumpriu, houve gente que se riu. Foi feito algo ilícito, manipular, desinformar. Isto é a receita, o bolo saiu. Dizer que não se teve percepção disto é hipócrita. Okay. Isto não era só uma piada. Quem estava a concluir as declarações pela juíza diz que a Ré partilhou o vídeo de forma viral e não o quis apagar. Ridicularizar e satirizar não são sinónimos. Ao lado da advogada, os irmãos Rosado vão trocando palavras entre si. Quem quiser percebe que isto não era só uma piada. Os anjos não foram comparados à Rosa Grilo. Resumo voltando a referir uma frase de Ricardo Araújo Pereira. Isso... Dizer que a dupla assassinou o hino dá a mota que se possa instigar ou influenciar, já que a Ré não gosta da palavra instigar. Dizer 50 vezes isto foi só uma piada, eles é que não lidam bem com o gozo, não o torna realidade. Pois, também dizer que não era só uma piada também não faz disso uma realidade. A advogada justifica a ida a tribunal. Às vezes é preciso ir à guerra para ter paz. Epá, eu não acredito nisto. O que é que estamos a ver? Esta advogada leu Sun Tzu. Foi isso que aconteceu. Prometendo que não se pretende alongar. A advogada diz que o nexo de causalidade resultou evidente, tanto que nenhum dos documentos foi impugnado. A Ré hoje disse que quando ouviu os autores ficou empática, então tirava o vídeo, com ligeira alteração no tom da voz. A advogada responde à própria pergunta: eu não tenho culpa. Às vezes é preciso ir à guerra para ter paz. What the fuck, man? Ok. Não queremos que haja grandes dúvidas de que os anjos foram gravemente lesados. A advogada recorda o seu tempo enquanto aluna para mencionar que teve 2 professores de Direito Constitucional, 2 grandes nomes que ensinaram que nunca em momento algum a liberdade de expressão pode servir para tornar lícito o que é ilícito. Epá, o que é isto? Face ao que foi provado, não queremos que haja grandes dúvidas de que os anjos foram gravemente lesados. Epá. A advogada dos anjos acusa Joana Marques de opressão. Quando alguém é satirizado e reage, é satirizado novamente. Isto é a opressão. Epá, a Ré disse que estávamos todos a perder tempo, que para ela não seria grave, mas reconhece alguma evolução do seu comportamento, uma vez que nesta sessão já demonstrou empatia. Depois de mencionar os sorrisos de Joana Marques, a humorista olha para Daniel Leitão e Cátia Domingos e esboça novo e rasgado sorriso. Estou convicta que a justiça se fará. A advogada Joana Marques: a minha colega não gostou da piada, mas não deixa de ser uma piada. Tenso. Fala agora a advogada Joana Marques: não tenho dúvidas que vocês sofreram. Não estou a pôr isso em causa. Lembra ainda que já houve os anjos cantar há muitos anos. Quanto às alegações, a advogada diz que a discussão é técnica e não para ser falada em praça pública. A minha colega não gostou da piada, mas não deixa de ser uma piada. Ok. Advogado Joana Marques recua até à Grécia Antiga para demonstrar que o humor sempre ofendeu. Epá, isto é incrível. A defesa respeita os sentimentos das famílias e destinatários de eventuais mensagens de ódio, mas a discussão de fundo não é encontrar o culpado das mensagens de ódio. Eu também concordo com isto. O advogado fundamenta a resposta com termos económicos.
E recua até à Grécia Antiga e aos bobos da corte dos tempos medievais para comprovar que o humor ofende desde sempre. As atividades do humor são socialmente custosas porque implicam efeitos restritivos na liberdade e na difusão das ideias dos sujeitos. Epá, este homem está aqui mesmo já numa obra quase, isto é quase uma dissertação para provar isto. Ninguém conseguiu fazer prova do ilícito, diz a advogado Joana Marques. Relativamente ao vídeo da Ré, trata-se de um vídeo de curtíssima duração, um vídeo normalíssimo, com todo o respeito, trata-se de uma mera montagem. É verdade. Podemos não gostar, temos direito a não gostar, especialmente se dirigir a nós. Resultou mais do que provado que a Ré é humorista. Ninguém conseguiu fazer prova do ilícito, não fez alterações no vídeo com outra intenção que não fazer rir. Não ficou provado que a Ré tenha acentuado falhas na atuação. Olha, pronto, é isto. Eu acho que a questão aqui é mesmo esta: é que não ficou provado em nada nestas sessões que a Joana incorreu em algum ilícito. Tipo, e isto é real, pá, desculpem, mas em termos técnicos é isso. Reações positivas e negativas são o riso da atividade do humor. Quanto ao tema das reações desencadeadas, em primeiro lugar, as testemunhas foram praticamente unânimes em identificar o problema. Descreve o advogado que entende que esses depoimentos apontam para um erro técnico. Recorda a citação de uma testemunha que disse: já estragaram um hino. Se tivesse dito que assassinaram um hino, nesta atividade do humor as reações positivas e negativas são possíveis e constituem um risco. A Ré é totalmente alheia a estas reações, concordo em absoluto. Pá, lamento imenso, mas é a realidade. A Ré, quando criou o vídeo, não tinha conhecimento dos erros técnicos. A pessoa média consegue perceber isso. A natureza humorística do vídeo. Portanto, é isso. Advogado de Joana Marques: anjos querem pedir desculpa da Ré, mas não da entidade que promoveu falhas técnicas. De verdade. Ao contrário do que afirmam os autores, a Ré não é uma entidade toda poderosa. E também não é, de facto, é uma pessoa. Isto é um bocado. Eu acho que isto está mesmo mal direcionado. Toda esta situação está mal direcionada. Nelson abana a cabeça enquanto são lidas as alegações. Sérgio mantém-se praticamente imóvel. Ao contrário da sessão da manhã, já não há pessoas de pé na sala, mas sobram pouquíssimos lugares sentados para ouvir as alegações finais. Enquanto fala o advogado de Joana Marques, a equipa de defesa dos anjos vai falando entre si, com uma das advogadas a mostrar o visor do telemóvel para a outra. Se Sérgio se mantém praticamente imóvel, Nelson levanta as sobrancelhas e abana a cabeça ao ouvir as alegações. Advogado defende novamente que não há relação entre vídeo e danos financeiros. Pá, termina a pedir a absolvição de tal da Ré, certo? Pedir desculpa da organização da atuação foi público, só não se publicou nas redes sociais, foi público para quem aceder ao processo. Não é verdade que não tenha sido adulterado o vídeo pela mesma. Esta afirmação do advogado Joana Marques é falaciosa, responde agora a advogada. Agradece também a aula de história do advogado para rebater. Estamos num Estado de Direito Democrático. Mal de nós estivéssemos perante essa época. Condena ainda ao comentário prévio do seu colega e que mereceu um abanado de cabeça em ar de reprovação de Nelson Rosado. Qual é o comentário? Prévio. Foi pública, só não se publicou nas redes sociais. Foi enviado um e-mail. Foi pública para quem quer aceder ao processo. A olhar para o advogado e diz-lhe passou ao lado, lamento. É pá, público, se foi enviado um e-mail não é público. É público agora porque o processo tornou isso público, mas não era público na altura. A advogada dos anjos denuncia a elite poderosa que controla digital e imprensa. A advogada dos anjos aproveita para descrever que há uma elite poderosa que controla digital e imprensa. Oh meu Deus, é pá, fogo. É que esta advogada, honestamente, está a tornar tudo pior. Denuncia uma campanha para influenciar a percepção pública e recorda que se fosse pela REC pediu que o caso... Então, mas isto não foi exatamente aquilo que aconteceu do outro lado também? Não foram aos mídias falar sobre o assunto para tentar mudar a percepção pública? Eu acho que isto aconteceu dos dois lados. A advogada Joana Marques diz que tentou ser amiga ao pedir julgamento à porta fechada. Olha, eu tentei ser amiga, lembrando o pedido para o julgamento não ser público, mas agora estão chateados porque toda a gente comenta e comenta como quer. Pois... Eu tentei ser amiga porque imaginei este resultado. Agora vem dizer que há uma campanha porque não gosta da maneira como as pessoas trataram a questão. Isto está, honestamente, isto está só a ser um enterro autêntico. Termina a sessão. Depois das declarações da advogada Joana Marques, a juíza dá como encerrada a quarta sessão do julgamento. Pronto, basicamente agora a seguir, não é expectável que a decisão aconteça antes das férias judiciais. A quarta e última sessão terminou esta sexta-feira, sem haver certeza sobre a data que será conhecida a sentença deste processo. Todavia... E apesar de não haver informação oficial, o observador apurou que não é expectável que haja decisão antes de setembro, uma vez que faltam apenas 2 dias úteis para o arranque das férias judiciais, a 16 de julho. E a juíza tem outros casos em mãos. Pronto, é isso. Portanto, vamos ter que aguardar bastante para saber a decisão deste caso. É pá, amigos, olha, é como eu vos digo. Acompanhar este caso foi enriquecedor para perceber como é que funciona de facto estas sessões de tribunal. Eu acho que foi importante vermos isto. Como eu já disse e disse várias vezes, pá, eu aqui estou sempre numa posição um bocado ingrata porque eu, pá, conheço os manos rosados, já me cruzei com eles várias vezes, foram sempre impecáveis comigo, trataram-me sempre super bem, são pessoas que me parecem ser humildes
pá, também já troquei algumas palavras com a Joana Marques, também me parece uma pessoa impecável. Também sei por terceiros que ela é uma pessoa porreira e sei disso porque trabalhei na Renascença durante uns tempos e conheço lá muita malta que também tem uma opinião sobre a Joana. Portanto, pá, isto é um bocado lamentável porque se vê que são duas pessoas, ou neste caso três pessoas do meio artístico, e acho que foi uma reação explotada basicamente por uma coisa que foi alheia completamente à Joana. Foi uma reação pública, uma coisa que correu menos bem. Os anjos, como é lógico, ficaram magoados com isso e eu percebo isso totalmente. Pá, mas eu continuo a dizer que a Joana não tem responsabilidade nenhuma nisto e que, à medida que se vai sabendo cada vez mais deste caso, cada vez mais as pessoas vão tendo a opinião de que isto é uma parvoíce e que é só um perder de tempo e cada vez ficam com uma opinião mais negativa em relação aos anjos. Epá, e é pena, sinceramente. Eu acho que o advogado da Joana tem razão. E quando diz que pediu uma sessão à porta fechada e que isso não foi, pronto, não foi uma decisão que tenha sido aprovada, mas que ao ter acontecido à porta fechada provavelmente teria tido muito menos repercussões públicas do que o que teve. As pessoas sabiam que ia haver um julgamento, saberiam o resultado, mas nunca saberiam o que é que tinha sido falado no julgamento. Pá, e honestamente eu acho que isto só prejudica mesmo os anjos em vir a público. É triste, sinceramente, mas e espero genuinamente que isto não tenha muitas consequências negativas. Espero genuinamente que a internet tenha a capacidade de esquecer, mas pá, tenho dúvidas, sinceramente. Pá, é como digo, olhem, vamos aguardar pelo veredito final, vamos ver este caso e continuar a acompanhar este caso de perto. E é isso, obrigadinho por terem visto este vídeo, espero que tenham gostado, vemo-nos no próximo amanhã. Grande abraço, tchauzinho, portem-se bem, malta. Tchau, tchau.